Necrofilia e necromancia no metaverso? Afinal, o metaverso é doce ou aterrorizante? Vamos fazer então a resenha de Upload, segunda temporada, a primeira você já tem aqui no canal, e vamos ver o que a série revela. Pois é, Upload é uma série bem interessante que eu fiz a resenha já há 2 anos atrás, quando começou essa série, e ela está no meu canal, aconselho fortemente que você a veja. E lá dá para ver que você tem um capitalismo ferrenho e nada mudou, embora eles estejam falando que nós vamos ter agora um sistema mais justo para a humanidade, né? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz, é o que fala o Fórum Econômico Mundial, mas eles estão preparando um capitalismo de compartilhamento, onde alguns têm tudo e todos os outros não têm absolutamente nada. Então, eles vão fazer você pagar até na vida após a morte, porque se você quiser ter uma vida após a morte, ou se alguém quiser estar em contato com os mortos e acreditar que isso é possível da forma como se apresenta aqui na série, através do metaverso da série, né, da empresa chamada Horizon, você vai ter que pagar, né? Então vamos analisar isso e entender todo esse plano. A série é interessante. Se você olhar por um lado, ela é divertidinha, e se você olhar pelo outro, para aqueles que já estão despertos, enxergam todo o plano se desenrolando. Vale a pena assistir? Sim. Então a pessoa, quando ela não tem nada dentro da cabeça e desconhece tudo e totalmente, que é a grande maioria da massa, vai ver uma série divertida, bonitinha, com atores ótimos, muito bem montada e, assim, idiota do começo ao fim, mas é o que você tem para se divertir hoje, é tudo idiota, os roteiros são todos aquela coisa, raramente você tem, e muito raramente você tem hoje em dia algum roteiro que presta. Essa é a realidade dura e crua, doa quem doer. Então, dentro dessas séries, desses filmes que hoje nós temos, são implantados uma série de condicionamentos no estilo, como eu costumo dizer, fofo. Então, tudo é bonitinho, tudo é fofinho, desenho animado, tudo é coloridinho, e todo mundo é abilolado parecendo retardado mental para que seja implantado aquilo que o sistema quer colocar na sua cabeça. Mas vamos esquecer um pouquinho isso, analisar a série e ver o que nós temos para aproveitar dos 2 ângulos. Sobre o ângulo do divertidinho, para aqueles que querem só adormecer, e sobre o ângulo dos que estão despertando e enxergando tudo que está sendo andado. Vamos ver? Eu peguei algumas sínteses de resenhas de alguns sites americanos, eu coloquei aqui uns pedacinhos. Então diz lá, segunda temporada de Upload, uma temporada abreviada que mergulha mais fundo no metaverso, e é isso que me interessa, meus alunos do curso. Protocolo Metaverso, prestem atenção, porque isso tem muito a ver com o curso, e é por causa principalmente do curso e dos meus queridos alunos que eu estou fazendo essa resenha. Embora, como eu falei, o filme é divertidinho. Então, depois de 2 longos anos, Upload finalmente retorna com uma segunda e abreviada temporada, mais curta, foram só 7 capítulos, passou rapidinho, e eu assisti fazendo assim, com o dedinho, zip, 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 como eu faço para a grande maioria das séries. Quando raramente algum roteiro presta, eu até paro mais tempo para assistir, mas a grande maioria dos filmes, cada capítulo eu assisto em 5 minutos, porque eu faço o típico zip, 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 e aqui você consegue fazer isso tranquilamente. Então diz lá, com avanços técnicos mais ridículos, não sei o que estou dizendo, é o cara resenhista, e aterrorizantes, e uma exploração mais profunda do mundo, a segunda temporada dessa série de ficção científica é um pouco curta demais, porque 7 capítulos, mas ainda assim doce. Criada por Greg Daniels, a segunda temporada começa exatamente onde a primeira parou, com Nora, Andy Allo, deixando a cidade para viver fora da rede, e Nathan, Robbie Amell,
preso na sala de 2 gigas, depois que Ingrid Allegra Edwards apenas disse a ele que ela fez upload para ele. Então essa é a parte que termina, então ele acaba deixando aquele mundo em que a namorada pagava tudo para que ele pudesse ter na vida após a morte conforto. Então a história do primeiro, né, da primeira temporada é que, por estranhas condições, ele sofre um acidente e, na verdade, não morre, fica seriamente ferido, mas não morre. Mas ela, ansiosa, namorada, que tanto amava, ela fez com que ele aceitasse fazer o upload, que estava na moda naquela época, né? As pessoas, então, podiam escolher fazer o upload, ou seja, serem assassinadas em nome da sua própria vontade e livre-arbítrio, ou porque simplesmente não tinham mais esperança física, ou porque estavam já para morrer, ou simplesmente porque estavam aborrecidas, né, no mundo e querem ir para o pós-mundo, no universo simulado. Então, na teoria, este ser passa para uma realidade digital, onde ele continua em contato com a realidade física. Isso não acontece assim, né? Sinto muito, mas quando a pessoa é morta, morreu. E o que você vê lá é uma simulação. Então, a única coisa que se faz é uma transferência da informação. Entenda que não é a alma que passa desta vida para a outra dentro do metaverso. Sim, a alma passa desta realidade para outras, mas não para o metaverso. O metaverso é um universo simulado de inteligência artificial que copia o ser que, através da informação desse ser, então é simulado o ser a quem corresponde a informação. No filme, eles querem dizer que a pessoa é transferida, tipo Avatar, para um outro corpo, filme Avatar, né? Porque no final das contas, o metaverso, o que você sempre tem é um avatar simulando esse ser. A diferença é que, nesse metaverso da Horizon Company, que fazia isso nessa série Upload, eles copiam tudo, o próprio corpo e a pessoa tal qual ela é, que ela pode ter uns melhoramentos de realidade aumentada se ela pagar por isso também, né? Mas basicamente ela se apresenta como ela mesma. Então aqueles que ficaram na realidade supostamente física podem continuar a ter contato com essa pessoa através do programa da Horizon, um óculos Rift, né, de realidade aumentada, e a pessoa então vai poder continuar em contato com aqueles que não se conformam com a perda de um ser amado, podem fazer isso e algumas coisas mais que a gente vai ver já já. Bom, então a série mostra uma espécie de triângulo amoroso, né? Porque o personagem principal, que é o Nathan, ele estava namorando essa moça que insistiu tanto, né, que ele fosse para a realidade do metaverso da Horizon, que tudo fica muito estranho. Se sabe que ela sabia alguma coisa e ele estava envolvido com informações sigilosas, inclusive talvez sobre a própria Horizon, e que nós não sabemos ainda o porquê quiseram matá-lo, e sim porque alguma coisa ele tinha dados que não eram interessantes para que ele continuasse vivo e, portanto, o acidente dele foi eliminado e ela sabe disso. Então, o que acontece é que a Ingrid diz para o Nathan que ela aparece ali, então, no metaverso, no 2 gigas, e o tira de lá e diz que fez upload para ficar com ele definitivamente naquela realidade. E ele se sente, então, obrigado a ficar com ela, porque ela se sacrificou por ele, embora ele já estivesse gostando da Nora, que era, digamos assim, a operadora do sistema e responsável pelo padrão dele. Daí que se forma um triângulo amoroso meio retorcido, que é o que diz a própria resenha, e a série nunca se esquivou de apontar e rir dos extremos que a tecnologia pode levar. Sim, tem várias partes cômicas, com certeza.
Então, a primeira temporada introduziu o conceito principal de upload, que é esse conceito de você, então, ver que as pessoas faziam fila para o metaverso e compravam a sua entrada para o metaverso e compravam o futuro que teriam lá. Tinham que pagar adiantado. Mais ou menos o que está acontecendo agora com essa história dos NFTs e com essa história de venda de terrenos no metaverso. Aqueles que comprarem terrenos no metaverso, os mais importantes terrenos, imagine que isso é limitado, terão então como controlar as áreas e criar coisas que os outros vão ter que alugar, comprar, utilizar, se quiserem se divertir no metaverso. Então, tudo que você vê em upload tem a ver com o jogo que se está criando e vão te escravizar de qualquer forma. Então, se te oferecem agora o plano maravilhoso de um capitalismo de compartilhamento a partir de 2030, quando todos terão as mesmas condições, você não vai gastar o dinheiro no mundo real, porque você vai viver num cubículo, comendo ração de inseto e farinha de soja aditivada com hormônios para você ficar calminho, mas você vai ter que gastar o seu dinheiro no metaverso, porque você vai ter que, para interagir com o metaverso, você vai ter que gastar dinheiro e comprar coisas que no mundo real vão existir a cada vez menos. Então, o bonitão do Nathan Brown, que é o irmão do Arqueiro Verde, Stephen Amell, dos irmãos bem bonitões, esse é o mais novinho, ele tem uma voz parecida com a do Tom Cruise. Se você fechar os olhos e ouvir, né, ele falando, você vai falar, puxa, ele é o Tom Cruise, né, mas não é. Então, o Nathan Brown, que é o personagem, é um engenheiro de computação enviado para a vida após a morte muito cara chamada Lakeview. Então, essa Horizon vende vários planos de metaversos, um deles é o tal do Lakeview, que é um 6 estrelas hotel, resort, onde conhece então a Nora, que é uma das representantes de atendimento ao cliente que trabalha lá. Então, os dois desenvolvem sentimentos um pelo outro, apesar do fato de Nathan, tecnicamente, ainda estar namorando sua namorada viva, Ingrid, né? Então, a segunda temporada leva a história mais profundamente, lançando uma luz mais dura sobre as ameaças da Big Tech e os males do capitalismo, né? Então, a abertura da segunda temporada mostra a Nora como parte de um grupo anti-tecnologia e anticapitalismo, vivendo na floresta. Mas apesar da traição do mundo normal e sua tecnologia invasiva, o grupo extremista conhecido como LUDs tem suas próprias falhas. É aquela coisa das crendices, né? Então, religiosismos, mente-mitos, e aí eles querem se livrar de alguém que manda, que é o capitalismo, e os donos do capitalismo, e acham um líder de clã religioso que manda e o resto obedece, senão será punido. What? Então é tudo a mesma coisa. As pessoas fogem de consertar as coisas da maneira certa, que a única maneira de arrumar as coisas é trabalhando a mente do homem e levando em direção à ordem, a uma visão de ética, moral, conceitos do que é bom, belo e verdadeiro. Só que as pessoas acham que podem consertar as coisas destruindo o que está errado. E vai, faz outro troço completamente errado, o que é mais engraçadinho, sobre os mesmos padrões, né? Então, continuando aqui, a Nora então conhece-se os LUDs, né? Finalmente, e nos dá essa questão dos opositores do sistema da Horizons. Então, nos comentários sobre privacidade, política e desequilíbrio socioeconômico, Upload ainda é tão espirituoso quanto sua primeira temporada. A parte decepcionante, diz o resenhista, não é? É que isso significa que passamos mais tempo com Nathan e Nora separados do que quando os vemos juntos. Então, os resenhistas em geral querem ver Nathan e Nora juntos. E a segunda temporada termina exatamente quando eles finalmente se encontram, que você vai entender isso já já fisicamente. Então, como observação, isso aqui tá cheio de spoiler, né?
Então, se você não assistiu a segunda temporada e tem dramas em relação a spoiler, não dá para eu interpretar essa informação sem dar o spoiler. Então, assista primeiro, depois você volta. Ou assiste e não tenha dramas e depois você assiste a série, tá? Aí comenta aqui que os dois personagens principais, que é o Amel e a Ao, eles têm uma química, né? E que é muito bom ver o flerte entre eles e que parece que é uma coisa assim que passa a realidade e não simulação. No universo simulado, o filme passa uma realidade através da emoção entre os dois personagens. Né? Os atores realmente são ótimos, então, e muito bonitinhos. Mas a temporada também expande o papel da colega de trabalho de Nora, Alicia, que é Zainab Johnson, engraçadíssima, de uma maneira emocionante, que serve tanto como uma surpresa quanto um conflito intrigante quando se trata das motivações dos protagonistas. Tem cenas engraçadíssimas também, com um ex-cabo do exército que morreu e foi para Lakeville, que é o Luke, que é o Kevin Bigley, que são muito cômicas e ele é um personagem, um ator que faz um personagem engraçado. Então, tem coisinhas engraçadinhas que você acaba dando uma risadinha. Então, os novos avanços tecnológicos são ouro cômico e puro combustível de pesadelo, desde a ideia de criar o seu próprio bebê pós-vida, né? Até poder ler a mente de alguém em tempo real, até uma empresa que possui seus sonhos loucos e excitados como propriedade intelectual, que está constantemente nos lembrando que as possibilidades são terrivelmente infinitas quando se trata de quão longe as empresas de tecnologia irão para mercantilizar as coisas. Então, eles vão vender você para você e você para outros, sem que você saiba ou permita, como já está sendo feito, mas a ser mais alto grau. Bom, o problema com a temporada é que, como diz aqui o resenhista, é que a gente mal acelera o motor, a coisa vai ficando melhor e ela logo acaba. Então, os 7 episódios dificilmente são suficientes para enfrentar o mistério essencial em questão em temporada, que parece mais um interlúdio de que uma verdadeira temporada completa, que é verdade, a gente acaba com um uá, né? De fato, o show atinge seu clímax bastante literal no final do episódio final, deixando-nos mais uma vez em outro estágio de ué. Então, enquanto o destaque da última temporada foi facilmente o emparelhamento entre Nathan e Nora, então eles se apaixonam e fica aquela questão, é possível ter um relacionamento com alguém morto através da realidade virtual? Então, você acredita que aquele ser está vivo lá na outra realidade, que ele é ele mesmo? Então, é possível ter um relacionamento com esse ser? Well, essa discussão toda que corre nessa temporada 1, né? E nessa segunda, você tem a maníaca e obsessiva Allegra Edwards, que é a Ingrid, que ela é engraçadíssima e ótima atriz, leva o bolo simplesmente pelo quão longe eles decidiram levar sua personagem nessa temporada. Então, lá é uma doida, psicótica, obcecada pelo Nathan, que a coisa ridícula realmente é que a Ingrid passa dias e mais dias dentro de uma banheira com uma roupa que parece um escafandro, para fazer com que o Nathan acredite que ela fez o upload. Então ela o engana, porque ela estava preparando um corpo. Aí vem uma parte importante, que é a que você precisa acordar, que é essa questão de a vida em si é uma coisa tão efêmera e tão desprezível, você não precisa se preocupar com isso, né? Que se você morre, você pode ser transferido para o metaverso, então você tem coisas, vai ter coisas em oferta, como esse Lakeville. Então, e se a pessoa quiser e tiver dinheiro, ela pode comprar uma capa, igual uma série que tinha aí, comprar um corpo. Esse corpo, então, seria, por exemplo, um clone seu ou algo compatível com o ser e fazer novamente o download nesse corpo. E aí ele renasce. Então, a ideia dessa série 2 é mostrar que você pode fazer isso
e que a vida é uma coisa fácil de se manipular. Tira, joga para lá, pega e joga de volta se você quiser voltar. Veja bem, tudo isso está sendo preparado, né? Não é uma brincadeira de série, é uma realidade. Quando você vê tudo o que está acontecendo no nosso mundo e os planos que estão por debaixo, essa história dos bebês digitais significa que, então, a maternidade não é mais uma coisa que está sendo preservada porque estão destruindo o conceito de famílias. Todo homem é mau, todo homem que assovia para uma mulher é mau, mas ela pode ser espancada numa competição com alguém que se declara mulher e é um homem musculoso, e ela pode ser espancada, e isso não tem problema, porque isso é legal. Mas se o cara assoviar para ela na rua, ela pode chamar a polícia, e o coitado que assoviou vai preso. Então, essas coisas todas estão levando, entre outras mais, sempre fazendo parecer que as famílias são coisas malignas e que só tem famílias más e que então a estrutura familiar é má. Toda essa coisa está sendo desmembrada exatamente para que não haja mais o perfil de casais que querem ter filhos, sem falar do que estão fazendo, né, com a esterilização em massa que está sendo realizado na humanidade sem que a grande maioria perceba isso, fazendo com que então você vá ter um direito de ter bebês, ou você vai ter que ter uma obediência extrema no futuro, uma obediência extrema para poder ganhar um bebê que vai ser entregue por drone na sua porta, uma cegonha eletrônica, do jeito que eles quiserem, não exatamente você. Ou então você vai ter direito a ter bebês virtuais, porque as pessoas não vão ter mais direito a ter bebês, o Estado vai ficar com as crianças, como você vê em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que é o projeto para o futuro. Ah, muito feia essa situação. É a realidade. É isso que está acontecendo. Está acontecendo porque as pessoas negam que tudo isso que está desenrolando, que vem se desenrolando fortemente desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as pessoas simplesmente negam. E por negarem, por não terem coragem de encarar a verdade e adorarem serem enganadas, é que o mundo está sendo levado para onde está. Ponto. Essa é a realidade nua e crua, né? Esse mundo capitalista ao extremo de consumo, estará dentro do metaverso, como é o caso em Lakeview, que eles mostram isso perfeitamente, paga por nada, coisa que não existe, digital, e você vai pagar o mesmo preço que você pagaria de um sapatinho da loja do shopping, né? A promessa de vida no metaverso. O que é isso? É uma promessa de prisão ainda maior, mais restrita. Então, se você olha os personagens de Lakeview, esse super hotel 6 estrelas resort, que então supostamente o cara que fez o upload na sua realidade simulada, quem está assistindo acredita que é o cara que está lá, só que não, mas acredita. O que acontece dentro daquele sistema? É um grau de liberdade? Não, é um grau de prisão, porque a visão deles é que eles viverão o resto da vida em um resort. Eles não estão comprando um pacote de viajar pelo mundo, ou viver a vida de 1000 formas, porque aí custaria muito mais, né? Se é que tinha tamanha condição de programa. Então você tem dentro de Lakeview uma limitação enorme. Depois que eles jogaram 500 vezes tênis, comeram todos os pudins e fizeram todas as coisas que o hotel 6 estrelas pode lhes dar, a vida se torna sem graça, né? Então, existem algumas coisas que você tem que entender, que o metaverso é uma prisão, é uma limitação e não um grau maior de liberdade, embora seja uma realidade anexada, um outro tipo de realidade, é uma realidade real de uma outra forma, mas não mais para você do jeito que você é. Então você acaba incorporando uma espécie de dualismo, né? Eu aqui, eu lá,
podendo gerar até um trialismo, que é uma confusão entre eu aqui, eu lá, e afinal eu sou quem. Então toda essa confusão sobre múltiplas possibilidades e múltiplas realidades e projeções do ser dentro de realidades alternadas, que não é bem isso, não é uma alternada e sim é um universo simulado, gerará efeitos no cérebro dramáticos, alguns, por outro lado, só diferentes e interessantes, fazendo com que o ser que experiencia do lado de cá, ainda vivo, sem fazer upload à realidade virtual, sofrerá grandes transformações. Então, a realidade aumentada é uma, antes da realidade do metaverso como um todo, é uma realidade mais interessante, porque te oferecerá alternativas de aumento de realidade dentro daquilo que interessa para os controladores do mundo, obviamente. Então, tudo que você vai poder fazer aumentará a intensidade. Na realidade aumentada, aquela história do Pokémon Go, que os Pokémonzinhos aparecem no meio da rua e você vai caçando Pokémons. Uma realidade aumentada pode ser alguém que você enxerga no seu Google Glasses ou no seu Eyeglasses da Apple, tocando piano no meio de uma praça e não tem ninguém, você põe um óculos e você vê alguém tocando piano no meio da praça. Então isso é uma realidade aumentada. Pode ser interessante? Sim. Agora, a realidade oferecida através do metaverso, ela te coloca então em desafios entre você ser capaz de decidir o que é real ou não. Interessantemente, todos os resenhistas que eu vi, procurei muitos dessa série, ninguém discute esses assuntos. Eles discutem apenas a historinha do casal principal de upload e não discutem os aspectos que isso gera e está sendo gerado, porque isso está sendo levado para a nossa realidade do agora, para que se transforme em algo como isso. Em 10 anos, você vai ter algo muito provável dentro do que está sendo apresentado nessa série. Aí um segundo resenhista faz a pergunta, em essência, porém, Upload é realmente sobre a podridão do capitalismo e o programa se destaca em usar conceitos fantásticos para examinar a cultura corporativa e a ganância da vida real. Aí vem a pergunta, eu estou fazendo, não é nem o resenhista, sou eu. Qual o valor de uma vida, mesmo após a morte? E qual é o valor dos corpos clonados que eles, por justiça e por ser parte do seu plano de salvação, matam? Então, na história, você tem aquela turma toda religiosa, anticapitalismo, que estavam morando na floresta, que a Nora então foi se juntar a eles, que eles foram então, invadiram lá a fábrica que estavam fabricando, vamos assim falar, os corpos clonados e se acharam no direito de ir desconectando os corpos, matando os clones. Quase mataram o Nathan, salvaram só o Nathan, né? E os outros corpos clonados foram mortos. Então, é como mais ou menos o que você viu ali, eles fazendo isso e se achando no direito de fazer, seria como retirar um bebê, um aborto. Fizeram abortos de corpos clonados que já eram adultos. Eu quero que você entenda isso, porque o filme mostra isso, a série mostra isso. O povo se achando, igual aquela mulherada lá do paninho verde, né? Querendo fazer aborto, porque elas acham que é o direito delas, né? Eles invadiram com o mesmo perfil, fazendo exatamente o aborto daqueles corpos que ainda não tinham retornado à vida, que supostamente retornariam pelo upload do banco de informações daqueles que estavam em Lakeville. Então, essa é uma questão para você pensar, né? É uma questão de que mais ou menos hoje você tem aquela história, salvem as baleias, mas abortem os bebês humanos e matem todos os mortos-vivos da Horizon. É mais ou menos isso que eles estavam ali, né, promovendo, sem falar de aborto de bebê, mas é o que eles fizeram, eu só fiz um paralelo. Então, o que acontece quando se implantam ideias como essa, dessa forma, que parece ter uma razão e ser justo,
E essa turma então se movimenta em direção ao seu objetivo sem utilizar o balanço. Então, aqueles corpos estavam vivos, faltava nascer, mas eles os mataram. E isso parece uma coisa tão normal no filme e tão certa, porque afinal de contas isso iria segurar o plano. Entretanto, Nathan tinha que ser preservado. Aquela história dos escolhidos, uns podem e devem ser preservados e outros não. Interessante esse jogo de os escolhidos que podem viver e todos os outros que devem morrer. Então, essa falta de equilíbrio e balanço é uma questão que você tem que entender aí no meio. Outra coisa que tem ali na série é uma coisa velada, né? Que é de leve, parece uma piadinha, tudo parece uma piadinha. Tem lá a diretora ou a CEO, sei lá o que ela é, dentro do sistema do Lakeview, e ela filmava os personagens mortos-vivos dentro do programa, os caras bonitões que faziam seus upgrades ou não dentro do programa, os filmava. Lá aparece tomando banho pelados, né? Mas os filmava fazendo de tudo e depois ela vendia isso ou ela mesma se servia disso. Então existe uma rede de venda de filmes de mortos, por isso que eu falei que é um metaverso do Oceano Aterrorizante, é uma mistura de necromancia e necrofilia, né? E isso é apresentado de maneira fofa, então ver os mortos vivos fazendo coisas sexuais ou simplesmente tomando banho e vendendo isso para um grande número de pessoas e a história parece engraçadinha. Então, para encerrar, eu quero que você pense bem, como eu estou fazendo com os meus alunos no curso Protocolo Metaverso. É um raciocínio em todos os lados, inclusive filosófico. O primeiro módulo é um trabalho de filosofia dentro do metaverso, falando de mente e consciência. E é o que eu quero chamar a sua atenção agora, né? Que é essa questão das múltiplas possibilidades que o metaverso oferece, mas infelizmente tudo que você está vendo é ligado ao ego, à busca de uma invasão de privacidade, a fugir de realidade e usar formas escusas de apresentar o pior de si mesmo e, inclusive, levar para a condição de enganar dizendo que, pode morrer, que lá vai ser mais legal e utilizar todo o banco de informações, os vídeos, os filmes daquele universo simulado para vender para outros que terão o direito de ficar usando seus olhinhos em cima dos próprios mortos vivos, ok? Muito bem, essa é a realidade que está acontecendo. O que é que você vai fazer a respeito? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.